A caixa de ferramentas bate no chão de mármore com um estrondo metálico que ecoa por todo o saguão da sede da Meridian Tech. O som congela tudo 800 funcionários no meio do passo, da conversa, da respiração. A luz das janelas do chão ao teto invade o átrio, lançando longas sombras. Uma única caixa de ferramentas de prata jaz ali, amassada e marcada, sua tampa refletindo o sol da tarde como um espelho que reflete algo antigo e esquecido. Marcus Johnson permanece imóvel, suas mãos calejadas ainda estendidas de onde a caixa de ferramentas escorregou. Ele tem 43 anos, negro, vestindo um uniforme de manutenção azul marinho com uma etiqueta desbotada que diz Marcus Facilities. Seus ombros são largos, mas levemente curvados para a frente. Não por fraqueza, mas por anos de se curvar sobre máquinas quebradas, agachado sob mesas, ajoelhado diante dos problemas de outras pessoas. Seus olhos são escuros, calmos, do tipo que já viram perdas e aprenderam a não demonstrá-las. A mulher que se aproxima dele não se parece em nada com o saguão ao seu redor. Ela se move pelo público como água através da pedra, abrindo caminho sem esforço. Catherine Pierce, 39 anos, CEO da Meridian Tech, vestindo um blazer cinza escuro sob medida, seus saltos clicando contra o mármore com a precisão de um metrônomo. Seu cabelo loiro está puxado para trás com tanta força que parece estender sua ambição por todo o rosto. Por trás de seus óculos de sol, mesmo dentro de casa, estão olhos que nunca olharam para um zelador, nunca realmente olharam, não até a pessoa dentro do uniforme. Ela para a 3 pés da caixa de ferramentas. Seu olhar desce. Ela vê. O logo. Sutil sob anos de arranhões e ferrugem, mas inconfundível. Um emblema prateado. 3 círculos entrelaçados formando uma ponte geométrica. O antigo logo da Meridian, o original, de 1998. A mandíbula de Catherine se aperta. Ela retira os óculos lentamente, deliberadamente, como uma juíza que tira a venda antes de pronunciar a sentença. Aquele logo, ela diz, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Esse é o nosso símbolo original da empresa. Marcos não se move. Ele aprendeu a arte de ser invisível ao longo de 20 anos na manutenção. Fique parado. Não escale. Deixe as pessoas poderosas falarem. De onde você conseguiu isso? A voz de Catherine diminui, ficando mais fria. Você roubou dos arquivos? Acronym. Um jovem executivo ao seu lado ri disfarçadamente. Provavelmente pegou no eBay, chefe. Esses caras não sabem a diferença entre propriedade da empresa e lixo. A risada se espalha como uma contaminação. Marcos sente como se dedos pressionassem contra seu peito. Catherine se ajoelha. Um gesto inesperado que silencia a multidão. Ela examina a caixa de ferramentas com uma intensidade geralmente reservada para cenas de crime. Seus dedos traçam o logo, depois se movem para a alça. Gravado lá, desgastado mas visível. MJ, 1997. Ela olha para Marcos e por um momento algo pisca em seu rosto. Reconhecimento? Não, suspeita. Suas iniciais? Ela pergunta. Sim, senhora. Marcos responde baixinho. E o logo? Marcos engole em seco. Sua garganta parece areia. Esse é o marca original da Meridian, senhora. Antes da mudança de marca. Sei o que é. Catherine dispara levantando-se. A questão é por que você o tem. Segurança. 2 guardas aparecem instantaneamente flanqueando Marcos. A multidão solta um suspiro. Telefones surgem. O momento se transforma em um vídeo, uma história, uma catástrofe prestes a acontecer. Eu não fiz nada de errado, diz Marcos com a voz firme apesar do pânico crescendo no peito dele. Por trás de seus olhos, uma imagem diferente. Seu filho, Devon, de 9 anos, esperando na creche. Sua filha, Zara, de 7, perguntando quando o papai viria buscá-la. Ambos sabendo que ele sempre chegava na hora. Sempre. Nunca tinha se atrasado. Até hoje. Então explique a caixa de ferramentas, exige Catherine. Explique por que um artefato original da empresa dos anos 90 está em sua posse. Explique por que suas iniciais estão nele. Marcos respira fundo. O tipo de respiração que um homem dá antes de decidir dizer a verdade, sabendo que a verdade pode destruí-lo. Porque eu a fiz, diz calmamente,
Em 1997, eu fiz aquela caixa de ferramentas. O saguão explode em murmúrios confusos. A expressão de Catherine se torna dura, algo ilegível. Você está mentindo, ela diz com frieza. Não estou, senhora. Segurança. Leve-o para a detenção até resolvermos isso. E alguém me ache o arquivo de emprego deste homem. Agora. 25 anos antes, 1997. Um pequeno armazém em Oakland, Califórnia. O espaço cheira a óleo de máquina, aço soldado e ambição. Cartazes de placas de circuito e diagramas tecnológicos cobrem as paredes. 3 pessoas trabalham aqui, cercadas por ferramentas, protótipos e o tipo de caos controlado que só existe em lugares onde algo revolucionário está sendo construído. Marcus Johnson tem 18 anos. É negro, com olhos brilhantes e mãos calejadas. Ele é um desistente de Stanford. Abandonou o 2º ano para perseguir algo que sabia que importava mais do que um diploma. Ele está ao lado de seu mentor e sócio, Richard Pierce, 42 anos, um homem branco com cabelo prateado e o tipo de visão que vê o futuro antes de qualquer outra pessoa. E lá está Sarah, namorada de Marcus, de 20 anos, com pele escura, mente brilhante e mãos que se movem pelo teclado como se estivessem conduzindo uma sinfonia. Sarah Chen. Marcus vai se casar com ela em 2 anos. Terão Devon 3 anos depois disso. Richard observa Marcus cuidadosamente terminar de gravar suas iniciais na caixa de ferramentas. MJ, Marcus Johnson. Por que suas iniciais? Pergunta Richard, não de forma hostil. Porque eu a construí, responde Marcus. Quero lembrar disso, que eu criei algo real. Richard sorri, um sorriso genuíno, não a máscara corporativa que aprendeu a usar em salas de reunião. Você vai mudar o mundo, Marcus. Essa ferramenta é só o começo. Quero construir sistemas, diz Marcus, olhando para cima. Não apenas caixas. Quero ajudar as pessoas a se conectarem. Quero criar infraestrutura que permita que pequenas empresas concorram com as grandes. Sarah olha de sua mesa, com expressão carinhosa e orgulhosa. Ele também vai fazer isso. Eu sei que vai. Richard assente. Por isso estou investindo tudo nesta empresa. 3 de nós, parceiros iguais. Meridian, a ponte entre os mundos. Marcus ergue a caixa de ferramentas. Então essa caixa pode ser nosso lembrete. Somos construtores. Somos construtores de pontes. Naquela noite, Sarah dirige de volta para casa com Marcus. Ambos estão exaustos. Aquela exaustão boa que vem de criar algo real. Sarah apoia a cabeça no ombro de Marcus enquanto ele dirige pelas ruas de Oakland. Você sabe que essa empresa vai ser enorme, né? Ela sussurra. Marcus sorri. Acho que sim. Vai precisar de tudo, diz Sarah baixinho. Todo o nosso tempo, toda a nossa energia. Preciso que você saiba que eu entendo, que estou escolhendo isso com você. Marcus beija a cabeça dela. Vamos fazer isso juntos, e quando for grande o suficiente, quando conseguirmos, vamos parar. Vamos ter filhos e estaremos lá por eles, ambos. Promete? Sarah aperta a mão dele. Prometo. Meridian Systems é lançada. O logotipo de 3 círculos torna-se reconhecível. Os investidores despejam dinheiro nele. A imprensa os chama de visionários. Revistas publicam histórias sobre a equipe dos sonhos. Richard é citado na Forbes. Marcus e Sarah são fotografados para uma revista de tecnologia. Jovens, negros, brilhantes, imparáveis. Mas, em 2000, algo muda. Richard traz uma gerente corporativa chamada Catherine, sua filha, para a empresa. Catherine tem 21 anos, ambiciosa de uma forma que não inclui gratidão ou lealdade. Ela vê a Meridian não como uma missão, mas como uma escada. Em 2002, Richard se aposentou. Oficialmente, é sobre saúde. Não oficialmente é sobre perder o controle de sua própria empresa para sua filha e seu conselho de administração corporativo. Em 2005, Marcus e Sarah trabalham 18 horas por dia. Seu filho Devon nasce em 2004. Sarah fica em casa com ele. Esse era o plano, para ela focar na família. Mas Marcus ainda está no escritório. Sempre no escritório. Quando você vai para casa?
Sarah pergunta pelo telefone às 23 horas, com a voz fraca de exaustão. Não sei, responde Marcos. Estamos com uma falha crítica no sistema. Se não consertarmos... Eu sei, diz Sarah em voz baixa. Você precisa consertar. Você sempre precisa consertar. Devon pediu por você hoje, Marcos. Ele perguntou por que o papai não volta para casa. Marcos fecha os olhos. Diga a ele que sinto muito. Diga a ele que estou construindo algo para ele, para o futuro dele. Sarah não responde por um longo momento. Vou dormir agora. Por favor, tente vir para casa algum dia antes que ele acorde. Ela desliga. Marcos se senta na escuridão da sala de servidores, cercado por luzes piscantes e o zumbido das máquinas, e percebe que algo quebrou que nenhuma quantidade de código pode consertar. Até 2010, as fissuras se tornam abismos. Sarah e Marcos têm 2 filhos agora. Devon, 6 anos, e Zara, 4. Sarah entregou tudo à maternidade enquanto Marcos deu tudo para a Meridian. A disposição fazia sentido no começo. Fazia sentido até não fazer mais. Uma noite de janeiro, Marcos chega em casa às 22 horas e encontra a casa silenciosa. Muito silenciosa. Ele encontra um bilhete na mesa da cozinha, escrita de Sarah, tremendo. Não posso mais fazer isso. Não posso criar nossos filhos sozinha enquanto você constrói impérios. Você prometeu que faríamos isso juntos. Você quebrou essa promessa. Estou levando as crianças para a casa dos meus pais. Estaremos em contato através de advogados. Sinto muito, Marcos. Eu te amei. Eu realmente amei. Marcos cai de joelhos no chão da cozinha. A cozinha que eles reformaram juntos. A cozinha onde eles riram, uma vez, o que parece uma vida atrás. Ele lê a nota novamente. Depois de novo. Então, liga para Catherine na Meridian. Precisamos conversar sobre minha posição, ele diz calmamente. Marcos, são 22 horas, responde Catherine, irritada. Eu sei, mas preciso dar um passo atrás. Preciso estar ao lado da minha família. Quero um pacote de indenização e estou saindo das minhas ações. Catherine ri. Na verdade, ri. Você vai desistir? Agora? Estamos prestes a abrir o capital. Estamos prestes a valer centenas de milhões. Você vai sair? Sim, diz Marcos com firmeza. Vou sair. Então, você não leva nada, diz Catherine friamente. Você assinou um acordo. Você sai agora. Você perde tudo. Ações, participação, pensão, tudo. Marcos percebe então que Catherine estava esperando por esse momento. O momento em que um dos fundadores iria fraquejar mostraria fraqueza, tornando-se dispensável. Tudo bem, diz Marcos. Ele fala sério. Acabei. A próxima década é um borrão de sobrevivência. Marcos consegue um emprego como técnico de manutenção na Meridian Tech, a mesma empresa que fundou, agora avaliada em 2,3 bilhões de dólares. Ele aceita pelo salário fixo, o seguro de saúde, a capacidade de pagar por batalhas de custódia e pensão alimentícia. Ele trabalha na manutenção durante o dia e na construção à noite. Ele vê Devon e Zara a cada 2 semanas e 2 semanas no verão. Ele está presente nos aniversários e nas peças escolares deles, sempre pontual, sempre amoroso, sempre carregando o peso do tempo perdido. Sarah se casa novamente. Um homem bom, um homem estável. As crianças eventualmente o chamam de papai. E Marcos aprende a ficar bem com isso, porque o que importa é que seus filhos estejam seguros, sejam amados, recebam cuidado. Até 2020, a Meridian Tech vale 5 bilhões de dólares. Catherine Pierce é a CEO, retratada em todas as principais revistas como uma visionária da tecnologia, uma mulher autodidata que construiu um império do nada. A história da empresa é sanitizada. Richard Pierce morreu em 2015. Marcus Johnson virou uma história de fantasma, o fundador de quem ninguém fala, o homem que desistiu. E todos os dias, por uma década, Marcus Johnson limpava os banheiros, consertava as impressoras, mantinha os servidores da empresa que construiu. Ele usava um uniforme. Manteve a cabeça baixa. Dizia, sim, senhora, e não, senhor, e vou consertar isso agora mesmo. Ele fazia isso pelos seus filhos. O momento presente. A sala de espera no 15º andar da Meridian Tech.
Marcos está sentado sozinho em uma cadeira de plástico, com as mãos cruzadas no colo. Seu uniforme de manutenção parece agora um traje, uma piada cruel. A caixa de ferramentas está na mesa à sua frente, sob uma luz fluorescente forte. Uma porta se abre. Catherine entra com segurança e uma mulher de traje de negócios, a assessora jurídica da empresa, Michelle Rodrigues. Revisamos seu arquivo de emprego, diz Catherine friamente, sem se sentar. Você trabalhou aqui como manutenção por 11 anos. Antes disso, você passou por vários empregos. Você tem uma desistência de Stanford no seu histórico. Isso é interessante. Marcos não diz nada. Também encontramos algo nos arquivos da empresa, continua Michelle, deslizando um documento pela mesa. Um arquivamento original de incorporação de 1997. 3 fundadores listados: Richard Pierce, Sarah Chen Johnson e Marcus Johnson. O rosto de Catherine fica pálido. Não pálido de medo, mas de raiva. A raiva de alguém cuja narrativa cuidadosamente construída está sendo desmontada. Você, Catherine sussurra. Você foi um dos 3 fundadores. Fui, diz Marcos calmamente. E você saiu, você se afastou, você abriu mão de suas ações. Fiz isso. Por quê? Catherine exige. Por que você sairia de uma empresa que vale bilhões? Marcos então a olha, realmente a olha, e vê algo que nunca tinha visto antes. Ele vê uma mulher que não entende que algumas coisas importam mais do que dinheiro. Ele vê uma mulher que tem tudo, exceto a única coisa que realmente importa. Tinha 2 filhos que precisavam do pai, diz Marcos simplesmente. Não pude dar isso a eles e dar à empresa o que ela merecia. Então, escolhi. Você escolhi errado, cuspi Catherine. Você jogou fora. Não, interrompe Marcos, sua voz carregando uma autoridade silenciosa que a silencia. Eu escolhi certo. Meu filho acabou de ser aceito no MIT com uma bolsa integral. Minha filha está aprendendo a programar e quer estudar inteligência artificial. Estive presente em todos os recitais, todas as formaturas, todos os momentos que importaram. Li histórias de ninar para eles. Ajudei com o dever de casa. Mostrei o que significa trabalhar com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Catherine o encara como se ele estivesse falando uma língua estrangeira. Essa caixa de ferramentas, continua Marcos apontando para ela, fiz isso em 1997. Eu gravei minhas iniciais nele porque tinha orgulho do que tinha construído. E todos os dias, nos últimos 11 anos, eu o levei ao trabalho, lembrando quem eu costumava ser e por que me tornei alguém diferente. Não estava fugindo do sucesso. Estava correndo em direção a algo melhor. A porta se abre. O chefe de segurança James entra com uma expressão inexpressiva. Atrás dele, um homem mais velho, o irmão de Richard Pierce, ainda no conselho de administração, e vários outros executivos sêniores que se reuniram após ouvirem a notícia se espalhar pelo prédio. James coloca uma pasta na mesa. Senhora Pierce, fizemos uma verificação completa de antecedentes. A história do Sr. Johnson é totalmente verificada. Ele é o 3º fundador. Os documentos são irrefutáveis. O rosto de Catherine escurece de fúria. Expulse-o. Ele está demitido. A segurança irá escoltá-lo para fora do prédio. Na verdade, fala o irmão de Richard, Edward Pierce, sua voz carregando o peso de alguém que conhecia Richard antes mesmo de Catherine nascer. Acho que você deveria ouvir o que ele tem a dizer. Porque, se estou interpretando isso corretamente, as ações de Marcus Johnson deveriam ter sido adquiridas de forma diferente. O acordo de perda de direitos dele pode não ser válido legalmente, dada a situação de sua saída. Michelle, a assessora jurídica, retira outro documento. Seu rosto está sério. Senhor Johnson, com base em nossa análise preliminar, você pode ter direito a uma compensação significativa, possivelmente centenas de milhões de dólares. A cláusula de perda de direitos em seu contrato pode ser inexequível, considerando que você saiu sob coação, seu ex-sócio pressionando você a escolher entre sua empresa e seus filhos. A sala fica em silêncio. Catherine olha entre Marcos, os advogados e os executivos, e pela primeira vez ela entende que está presa.
que tudo o que ela construiu foi baseado na anulação do sacrifício de outra pessoa, que a história de origem da empresa, aquela que ela conta 1000 vezes, é uma mentira com as impressões digitais do pai dela por toda parte. O que você quer? Catherine pergunta a Marcus, sua voz quase um sussurro. Marcus se levanta lentamente. Ele pega a caixa de ferramentas, segurando-a suavemente. Eu não quero dinheiro, ele diz. Eu não quero vingança. Eu não quero um cargo, um título ou reconhecimento público. O que eu quero é que meus filhos conheçam a verdade sobre o pai deles. Quero que a história oficial da empresa me inclua. Quero que a próxima geração de funcionários entenda que, às vezes, a pessoa mais bem-sucedida na sala é aquela que soube quando sair. Ele se vira para sair, então pausa na porta. E quero que minha empresa faça mais uma coisa. Cada funcionário, do CEO ao zelador, quero que todos tenham horários flexíveis. Horários realmente flexíveis, porque famílias importam mais do que lucros trimestrais. Porque as crianças crescem rápido e você não consegue recuperar esses momentos. Porque meu mentor, Richard Pierce, entendeu isso. E sinto muito que a filha dele tenha esquecido. Marcos sai, segurando a caixa de ferramentas. A sala atrás dele explode em conversas urgentes, mas ele não ouve. Ele vai até o elevador. Desce. Sai pelo saguão onde tudo começou, passando pelos funcionários com seus celulares na mão, pelos sussurros, pela realização gradual de que a história que eles conheciam estava incompleta. 6 meses depois. Devon, agora com 16 anos, está sentado na sala de estar da casa que Marcos finalmente comprou. Não com seu antigo dinheiro, mas com um novo dinheiro que veio de negociações, acordos legais e do poder silencioso da verdade. Ao lado dele, Zara, 14 anos, trabalha em seu laptop. Marcos chega em casa do trabalho às 17 horas. Agora, ele sempre chega às 17 horas. Ele aceitou o cargo de diretor de inovação na Meridian Tech, mas somente com a condição de trabalhar 3 dias por semana, de casa quando necessário, com total autonomia sobre seus horários. Ei, pai, Devon olha para cima. Como foi o trabalho? Bom, Marcos diz, colocando sua velha caixa de ferramentas no chão. Ele a restaurou, poliu suavemente, revelando o brilho original sob os anos de uso. Estamos implementando a nova política de prioridade à família em toda a empresa. A partir do próximo mês, todos os funcionários poderão trabalhar com horários flexíveis. Zara sorri. Era isso que você queria, né? Era, Marcos diz, sentando-se entre eles. Como foi seu dia? Eles conversam por 1 hora. Uma conversa de verdade. Aquele tipo que só acontece quando um pai está verdadeiramente presente, ouvindo de verdade, não pensando em código, reuniões ou no próximo relatório trimestral. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças estão dormindo, Marcos senta na varanda com a caixa de ferramentas ao seu lado. Ele a abre. Dentro, cuidadosamente embrulhadas, estão fotos. Ele e Richard e Sarah no armazém em 1997, jovens e cheios de sonhos. Fotos de seus filhos em todas as idades. Uma carta de Sarah, sua ex-esposa, dizendo que ela sempre soube que ele escolheria o certo no final. Ele segura a caixa de ferramentas e sussurra às estrelas. Construi sistemas, construi pontes, construi uma empresa que mudou a forma como o mundo se conecta. Mas também construiu uma vida. 2 filhos lindos que conhecem seu pai. 2 pessoas que irão ao mundo sabendo que integridade importa mais do que dinheiro, que presença importa mais do que poder. Essa é a herança que eu queria. Essa é a que eu tenho. O vento leva suas palavras para a escuridão. E em algum lugar, nos algoritmos, servidores e infraestrutura digital da Meridian Tech, em cada linha de código que carrega suas impressões digitais, sua verdadeira herança corre silenciosa, vasta e verdadeira, não no que o mundo sabe, mas no que seus filhos entendem sobre o que realmente importa. A caixa de ferramentas se fecha suavemente. O homem que entregou tudo ao caminhar em direção à sua família permanece quieto na escuridão, finalmente em paz.